Boa noite, gente. A nossa devocional tá lá em Salmos. Salmos lá no capítulo 23, lá no versículo 4. E que diz assim, ó: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E o interessante é que esse Vale da Sombra da Morte realmente existe. E tem um nome muito bonito em hebraico que eu não sei pronunciar. Então, quem tiver curiosidade, procura lá no Google para poder saber mais sobre esse Vale da Sombra da Morte. E o interessante é que é assim, é como se fosse um desfiladeiro, sabe? É como se fosse montanha bem íngreme. E aí tem só aquele caminhozinho para você poder passar. E depois volta aqueles caminhos todos, sabe, cheio de pedras. E tem um vale no fundo, normalmente tem realmente um vale ali. Por isso que é o Vale da Sombra da Morte. Se você cair ali, já era, não tem jeito. E o interessante é que o pastor, ele faz alguns sons com a boca e tudo, balbuzeia algumas canções lá do jeito deles, e as ovelhas começam a andar em fila indiana, sabe? Uma atrás da outra. Aí a gente pensa assim, é um animal tão desprovido de inteligência, vamos usar de novo o desprovido de inteligência, mas que tem uma confiança no pastor, porque sabe que o pastor tá ali o tempo inteiro para ajudar. Na verdade, é um animal desprovido de inteligência sozinho, mas se tá com o pastor, se confia no pastor, se o pastor tá junto, ela não tem o que temer. E o interessante é que às vezes tem alguns rebanhos e pastor subindo, e alguns rebanhos e pastores descendo. E os pastores se cumprimentam e as ovelhas passam entre, sabe? Dentro sim do rebanho uma da outra, mas ao som da voz do pastor, quando ele tá ali balbuciando, às vezes tocando uma canção, ela reconhece o som e segue o rumo, sabe? Elas não se misturam, elas não se perdem, elas não ficam para trás, elas simplesmente ouvem e seguem. E nós precisamos ser ovelhas. Nós precisamos ser ovelhas. E aí diz assim, ó: o teu bordão e o teu cajado me consolam, ou a tua vara e o teu cajado me consolam, que é mais da nossa tradução, da linguagem que a gente conhece. E não faz muito sentido, né? Um cajado e uma vara consolar alguém. Mas aí tem uma ilustração que é muito legal, que a gente consegue entender o que é essa vara e esse cajado que nos consolam. É uma ovelha rebelde que sempre gostava de fugir, sabe? Uma ovelha que sempre dava trabalho. E aí uma vez o pastor foi lá e pum, deu com uma vara na perninha da ovelha e quebrou a patinha dela. E aí as pessoas que não conheciam o histórico da ovelha falaram: não, mas por que você fez isso? Cadê o Ibama daqui? Cadê? Vamos denunciar. E aí o pastor falava assim: mas se eu não fizer isso, ela se perde, pode morrer, porque ela gosta de fugir. Se eu não fizer isso, ela pode cair num buraco quando eu não estiver olhando para ela, e ela pode morrer, ela pode ficar presa e morrer. Ela pode encontrar com um devorador, né? Uma raposa ou alguma coisa do tipo que vá pegar ela, e ela pode morrer se eu não estiver prestando atenção nela, porque ela gosta de fugir. E por isso eu prefiro ter ela manca, mas sobre os meus cuidados, do que ela solta por aí, plena e livre, mas está exposta a qualquer perigo. E essa reflexão ficou na minha mente, porque
Quantas coisas o Senhor tira de nós, quantas coisas o Senhor nos faz perder para que a gente não saia do aprisco. E aí as pessoas que viram essa cena, né, perguntaram: então por que você não vende ela e não dá ela para um matador? Pelo menos você consegue algum dinheiro por ela e ela para de te dar trabalho? E ele disse a mesma resposta: eu prefiro uma ovelha manca sob os meus cuidados do que ela ver ela morta, ver ela saudável, porém daqui a um tempo morta. E esse é o cuidado que o nosso pastor tem conosco. Caramba, eu tô fazendo essa devocional uma pregação. Foi mal aí, mas escuta. É esse tipo de pastor que nós temos. Então que nessa noite nós possamos entender que nós precisamos ouvir e obedecer a voz do nosso pastor. E que a vara e o cajado dele nos consola sim. Porque nos livra de muita coisa, nos livra de muito perigo. E que ele prefere que nós estejamos do lado dele, perdendo algo, do que tendo tudo e longe do aprisco dele. Amém? Desculpa, vai com Deus. Deus abençoe vocês.